Eu não sou adivinho, vidente ou profeta. Nenhum arbusto flamejante cresce em meu jardim. Contudo, sei que este livro me foi inspirado, escrito com a ajuda daqueles que vivem onde nós costumamos chamar de o outro lado. Não sou eu quem afirma isso. 5 médiuns ou sensitivos, como está muito na moda chamá-los hoje em dia, é que disseram. Os 5 não se conheciam, nunca se encontraram e cada um deles tinha uma forma própria de fazer suas revelações, mas todos foram unânimes em me dizer o que eu soube e sentia desde o momento em que comecei a escrever este livro. Alguém estava me guiando e eu sabia quem era. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, meu irmão caçula morreu atropelado por um carro. Alguns anos antes, quando eu estava na adolescência, comecei a me interessar pela vida além da morte. Enquanto os garotos de minha idade só pensavam em jogar futebol ou namorar, eu estava lendo Lobsang Rampa, Hans Hauser e Allan Kardec. Por isso, quando meu irmão passou para o outro lado, me pareceu a coisa mais natural do mundo procurar um centro espírita para tentar descobrir se tudo o que eu tinha lido era verdade. Fui ao Centro Espírita de Siracuse, uma cidade no interior de Nova York, nos Estados Unidos. A médium dessa igreja era uma mulher chamada Margaret Tissey. Ela foi provavelmente a médium mais honesta e dotada que encontrei em minha vida, sem nunca ter me visto e desconhecendo qualquer fato relacionado a mim. Ela me disse: um menino de uns 12 ou 13 anos de idade, recém-desencarnado, eu o vejo atropelado por um carro. Ele diz que é seu irmão e o seu nome é Joseph. A partir deste dia, durante vários meses, frequentei o centro da médium Margarete quase todas as quartas-feiras. Minha mãe, que a princípio não acreditava nessas coisas, ia comigo. Uma noite, a médium Margarete pediu para minha mãe procurar um amigo do meu irmão, Joy, o garoto de longos cabelos loiros. Ela disse que meu irmão tinha contado para esse amigo o sonho que havia tido poucas semanas antes do acidente. Joy tinha apenas um amigo de cabelos loiros e comprido. Era Kevin. Assim que nós voltamos da igreja naquela noite, minha mãe telefonou para ele e pediu para vir em casa no dia seguinte. Ele foi e mamãe lhe perguntou o que ele sabia a respeito do sonho de Joy. O garoto ficou perplexo. Por alguns segundos, ele simplesmente não conseguiu dizer uma palavra. Silenciosamente, Kevin sentou-se em uma das cadeiras de nossa sala de estar. Depois de certo tempo, finalmente ele respondeu. Disse que o Joy lhe contara o sonho que tivera 2 meses antes do acidente. Disse que tinha tido um pesadelo. Ele sonhou que tinha sido atropelado e morto por um caminhão. Acordou às 4 horas da madrugada, suando frio e assustado. Um menino de longos cabelos loiros começou então a chorar. Quando se acalmou, continuou. Quando Joy me contou esse sonho, disse que achava que iria morrer muito em breve, e ele morreu. Numa outra quarta-feira, durante uma sessão, a médium Margarete disse à minha mãe que Joy
e iria se apresentar a ela e que não ficaria mais nenhuma sombra de dúvida a respeito da existência de sua alma, de seu espírito, ou como quer que chamemos essa parte que sobrevive ao corpo após esta breve passagem pela terra. Exatamente como acontece com todos nós, a médium acrescentou. E 2 semanas depois, de fato, ele se fez conhecer, e como a médium tinha dito, com sua aparição, ele não deixou mais nenhuma dúvida a respeito de sua existência. Estava frio e nevando muito naquela sexta-feira de janeiro, quando minha mãe se preparava para dormir. Como já era seu hábito, ela deixava todas as noites uma pequena vela acesa para Joy. A chama da vela brilhava na escuridão da noite. Meu pai roncava fortemente do outro lado da cama. Minha irmã tinha ido dormir na casa de uma amiga, assim como meu outro irmão. Eu, estudante do 2º ano da Universidade de Syracuse, cheguei mais ou menos meia-noite em casa e encontrei todo mundo dormindo. Quase às 6 da manhã, um zumbido forte e constante acordou minha mãe. A vela que às 11h30 da noite estava quase se extinguindo, agora iluminava totalmente o quarto. Morávamos em um sobrado em que os quartos ficavam no andar de cima. Minha mãe acordou com o barulho de passos subindo as escadas. Depois de alguns segundos, ela ouviu de novo o barulho de passos descendo as escadas. Foi tão nítido que ela percebeu inclusive a diferença do som dos passos na madeira, dos degraus da escada e no carpete do andar de baixo. Minha mãe se levantou e foi dar uma olhada para ver se havia alguém lá embaixo. Meu pai continuava roncando e eu dormia profundamente em meu quarto. Ela chegou à sala de estar e subitamente sentiu uma força puxando-a para o andar de cima, onde ficava também o quarto de Joy. Desde sua morte, alguns meses atrás, ela nunca mais entrara lá. No topo da escada havia um pequeno cubículo. Como Joy tinha apenas 12 anos de idade, era natural que ele estivesse na cama lá pelas 9h30 da noite, mas raramente isso acontecia. Normalmente ele ficava no pequeno cubículo que havia se tornado seu esconderijo, e era lá que ele ficava lendo revistas em quadrinhos, ouvindo rádio e falando pelo rádio amador com o seu amigo Kevin. Claro, Joseph não era um santo. A propósito, ele ainda não o é. Minha mãe finalmente decidiu abrir a porta do quarto de Joy e um lápis preto caiu do batente da pequena porta. Ela olhou para cima e viu escrito na parede estas palavras: Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, não fiquem tristes, não chorem por mim, Joy. Ela ficou desesperada. Meu pai a ouviu gritar e correu para ver o que tinha acontecido. Ele também viu o que estava escrito ali. Não pode ser. Estive aqui no quarto alguns dias atrás e não havia nada escrito nesta parede, disse ele. Quando finalmente acordei, fui até o quarto. Eu também tinha estado ali alguns dias atrás e posso afirmar que não havia nada escrito naquela parede. Aquela foi uma das primeiras mensagens de Joy. Este livro, que não teria sido escrito sem sua ajuda, é outra. Uma noite, poucos meses depois desse acontecido, a médium Margarete sorriu e nos disse que ela finalmente havia entendido.
Entendido o que? Perguntei. A primeira vez que vocês vieram ao nosso centro, há quase um ano, fiquei confusa e surpresa. Sempre pensei que um espírito que passa para o outro lado precisa de muito mais tempo do que Joel teve para se manifestar e se comunicar com o nosso mundo. Com ele foi assim. Agora posso perceber que ele é um espírito evoluído. Ele está no plano superior e voltou para esta esfera para viver apenas 12 anos. Ele veio para realizar uma missão e essa missão terminou. Que missão é essa? Eu não sei, mas sei que ele partiu porque seu tempo nesta esfera tinha terminado. Agora, mais de 25 anos depois, estou morando em São Paulo, Brasil, por causa da morte de Joy e de tudo o que aconteceu depois. Tenho me interessado e estudado a continuidade da vida após a morte, a comunicação com os espíritos. Certa vez, uma sensitiva me perguntou se eu estava escrevendo um livro. Respondi que sim e acrescentei que era apenas um hobby. A sensitiva respondeu-me que eu estava enganado, que não era um hobby e que um espírito estava me guiando nessa tarefa. Eu não perguntei que espírito era esse que estava me guiando. Poucas semanas depois, uma outra sensitiva me disse: vejo que você está escrevendo alguma coisa e há uma luz muito forte guiando suas mãos quando você escreve. Desta vez perguntei quem era esse guia. Ela não sabia. Questionou-me, perguntando se eu tinha algum irmão desencarnado. Ela disse que esse espírito estava me iluminando e que mesmo sua passagem para outra vida fazia parte de um plano divino. Hoje sei que, embora não tenha sido Joy o espírito que me inspirou a escrever este livro, ele ajudou no processo, despertando meu interesse pela espiritualidade, oferecendo várias provas da sobrevivência, aproximando de mim pessoas que contribuíram para que eu descobrisse a verdade. Senti vontade de escrever e daí nasceu este livro. Talvez esse seja o plano divino. Se eu vejo meu guia enquanto escrevo, eu gostaria. Se eu ouço enquanto escrevo, somente um tênue e fraco sussurro. Se eu sinto sua presença, sim, eu sinto. Muitos anos atrás, quando voltei a Syracuse, em Nova York, tomei conhecimento de que Joy enviara várias mensagens através da médium Margaret Dixie e alguns falavam sobre nossa passagem para o outro mundo. Este livro é uma mensagem muito simples, mas verdadeira. Uma mensagem de fé, de esperança, de vida, de amor e de redenção.